já de antemão dar nossas boas-vindas, Teixeira, Baruzzi, amigos de São Paulo, Celso lá no Monte Clínico também, sejam muito bem-vindos. E antes de começar a sessão, alguns informes. Eu queria começar dando boas-vindas aos nossos novos residentes. Recebemos na segunda-feira o novo grupo de residentes, ainda tem alguns para chegar, mas já tivemos uma reunião. E sejam muito bem-vindos, recepcionados pelos R2. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma passagem aqui nesses 2 anos de muito aprendizado, muita colaboração e um ambiente muito favorável ao aprendizado. Vocês vão ter oportunidade de vivenciar isso. Obrigado pela escolha do hospital e a gente vai ter muito o que trabalhar. Um outro informe também que eu queria passar é que esse mês nós completamos 1 ano do serviço de pediatria. Eu queria parabenizar a doutora Mônica Brito e todo o grupo da pediatria. Eu sei o quanto foi um desafio, né? O que está sendo um desafio, né, Mônica? Mas você, com toda a sua determinação e o grupo todo, meus parabéns por todo o sucesso que vocês estão tendo. Queria ainda falar a respeito da nossa grade acadêmica, ainda dessa semana, na Sexta Consciência, que é uma sessão que nós temos toda sexta-feira ao meio-dia. Vamos falar de infarto agudo do miocárdio ou síndrome de Takotsubo, como diferenciar na sala de emergência, coordenação do Dr. Marcelo Montera e com vários debatedores do hospital. Ainda na sexta-feira, de 3 às 4 da tarde, nós temos uma sessão conjunta com o Texas Heart e de 3 às 4 da tarde, toda sexta, de 15 em 15, né, Antônio? Aqui nesse auditório. É uma transmissão direta via web lá do Texas Heart. Também queria já começar a divulgar que nós vamos fazer o 6º simpósio de fisioterapia hospitalar, que vai ser coordenado pelo Gabriel Pinheiro, que é fisioterapeuta da casa. Vai ser no dia 16/4 e o tema é inovação em tecnologia na fisioterapia hospitalar, hoje e amanhã. Bom, eu queria de antemão, na semana que vem a sessão clínica, que eu sempre também já anuncio a sessão da semana que vem, vai ser uma sessão da terapia intensiva e o tema vai ser pé diabético com risco sistêmico, com a moderação do Felipe Sadio e a apresentação do Saulo Biller. Eu queria, antes de passar a palavra, agradecer à doutora Márcia Baldanza pela organização dessa sessão. A cardiopatia congênita do adulto, sem dúvida nenhuma, é um tema extremamente prevalente e importante dentro da cardiologia e seguramente nós estamos ainda subdimensionados para algumas estratégias, mas Márcia já vem nos alertando e nos estimulando para poder trabalhar um pouco mais esse tema na nossa grade acadêmica. Então, Márcia, eu agradeço a tua provocação e queria, antes de passar para a Márcia, para ela poder fazer a apresentação dos nossos convidados, a quem eu de antemão agradeço, queria pedir ao Alexandre Siciliano para falar 2 palavras aqui a respeito da sessão. Muito obrigado a todos. Acho que a minha função aqui é de corroborar com as palavras do André, mas sobretudo de agradecer, né? Agradecer a equipe que está aqui hoje disposta e disponível para nos orientar e nos ajudar, na figura do Dr. Amarino, do Dr. Cristiane, Dr. Alan, Dr. Andrei, doutora Márcia, que nos ajudou a coordenar e organizar isso, doutora Carol, Maria Carolina, doutor Arnaldo. Queria agradecer a presença de vocês, congratular a Mônica, agradecer a oportunidade que a gente tem de estar trabalhando junto com, do ponto de vista acadêmico particularmente, e assistencial, com o Samaritano Paulista e com o Monte Clínico, né? E dizer poucas palavras sobre a minha visão relacionada ao modelo de cuidado e a importância que a cardiopatia congênita, particularmente a evolução para períodos mais distantes na vida, no adulto jovem, no adulto, faz. Então há uma importante epidemiologia, né, que contempla a sobrevivência das crianças com cardiopatia congênita que acabam, em algum momento, sobrevivendo à vida adulta. E essa transição da cardiopatia congênita da criança para o adulto nem sempre é fácil, né? Faltam especialistas, faltam
linhas de cuidado, falta um cuidado focado nesse modelo de doença, né, que compromete não só a criança, mas toda a família que está ao redor. Com essa visão, associado com a missão do Hospital Procardíaco, que é não só de cuidar de pacientes com doenças cardiovasculares, mas, sobretudo, de cuidar de pacientes com doenças complexas, né, a gente enxerga um alinhamento muito profundo e uma necessidade de co-construção, né, de um novo modelo de cuidado. Acho que esse empenho, né, hoje liderado pela Márcia e provocado com essa sessão, traz essa visão, né, institucional. Queria também agradecer ao Andrei, né? Andrei é um cirurgião cardíaco que opera adultos e crianças, né, que me ajudou muito a estar aqui hoje. Não estaria aqui hoje como cirurgião, muito menos como diretor dessa instituição, se eu não tivesse tido o apoio e a orientação do Andrei. Foi muito importante, particularmente no início da minha carreira profissional. Então, fico de público aqui agradecendo o carinho e as orientações e a ajuda que o Andrei me deu, que continua me dando, mas que foi absolutamente fundamental para estar aqui. Tenho certeza que vocês vão enxergar a oportunidade que a visão da cardiopatia congênita do adulto oferece na ampliação das nossas próprias capacidades, né, e da necessidade da gente se reinventar como instituição, focada no cuidado centrado nas demandas do indivíduo, focada, sobretudo, na segurança assistencial e no oferecimento de uma experiência, de uma jornada que seja adequada e dentro das expectativas do paciente e da família. E é esse o propósito de uma instituição como a nossa, é o propósito do Procardíaco. Então, vou convidar a Márcia para assumir a posição de moderadora e convocar o nosso time de apresentação e debatedores, agradecendo mais uma vez aos que se dispuseram a estar aqui, agradecendo o time que está em São Paulo e no Monte Clínico, a Márcia particularmente, e a vocês que estão aqui acompanhando com a gente nessa tarde de quarta-feira, essa sessão que, sem dúvida nenhuma, amplifica muito o escopo do Procardíaco como novo modelo de cuidado. Márcia, obrigado. Bom, é uma honra muito grande de poder coordenar essa sessão praticamente inédita aqui no hospital. Eu trabalho há um pouco mais de 30 anos com cardiopatia congênita, tanto na infância como no adulto, cada vez mais, né, porque nossas crianças estão crescendo, já cresceram, e isso se deve a excelente tratamento, a evolução do diagnóstico e tratamento dessas crianças. Nós sabemos que isso envolve inúmeras especialidades, que tem que estar com treinamento no manejo dessas crianças, envolve não só a cirurgia cardíaca, como a cardiologia, a cardiopediatria, os anestesistas, os cirurgiões vasculares, hemodinamicistas com treinamento, ecocardiografistas e radiologistas. Enfim, como nossas crianças cresceram, a gente tem que hoje voltar os nossos olhares todos para o adulto com cardiopatia congênita. 2/3 dessas crianças tratadas, elas chegam à idade adulta. E nós sabemos que durante esse tempo ela vai sofrer algum tipo de intervenção, seja ela eletrofisiológica, seja ela hemodinâmica, seja ela cirúrgica. Hoje fala-se em torno de 1 milhão de adultos com cardiopatia congênita nos Estados Unidos. Quer dizer, são aquelas crianças tratadas na infância ou aquelas que não foram tratadas por motivo que não havia uma indicação e que elas se tornaram adultas, e na fase adulta elas precisam de tratamento. Então, somando essa população, nós temos os adultos com cardiopatia congênita. E essas crianças que se tornaram adultos, elas não são mais acompanhadas, não devem ser mais acompanhadas por um cardiologista pediátrico. E, ao mesmo tempo, muitas vezes o cardiologista de adulto não tem a experiência de manusear essas patologias que antigamente a gente nem se via que um adulto com essa patologia, né, que chegou a essa fase adulta. Então, por isso
isso que se criaram centros especializados em esse tipo de paciente. Bom, e hoje a gente pergunta, estamos preparados para atender esse tipo de paciente? E nós vamos ver aqui que nós estamos preparados. Com a palestra do Dr. Andrei e com o debate hoje dos nossos convidados, nós vamos observar que nós tranquilamente conseguimos atender esse doente com muita segurança. Então, eu gostaria de apresentar e convidar Dr. Andrei Monteiro, que é um cirurgião cardíaco, como o Dr. Siciliano já falou, com grande experiência nesse assunto, que vai falar sobre o tema, vai ilustrar com um caso clínico e cirúrgico tratado aqui no nosso hospital, cujos exames vão ser mostrados, os pré e pós-operatórios, pelo doutor Amarino Júnior, chefe da nossa radiologia, o doutor Arnaldo Rabchovski, chefe também da ecocardiografia, e teremos 3 debatedores. Teremos Dr. Luiz Cristiane, hemodinamicista de cardiopatia congênita, da Baby Core aqui do hospital, Dr. Alan, que é cardiopediatra da Baby Core também, e faz ecocardiografia fetal e de criança, e doutora Maria Carolina Terracola, que é chefe do serviço de cardiopatia congênita no adulto, do Instituto de Cardiologia. Então, eu acho que dará muito bem para a gente se inteirar bem desse assunto e poder debater tudo e tirar nossas dúvidas sobre isso. Então, com a palavra agora, doutor Andrei. Boa tarde a todos. Sobretudo uma honra voltar a essa casa e poder compartilhar um pouco da nossa experiência de tudo que a gente vem adquirindo ao longo desses anos, nessa área que é uma área de grande interesse, que nós temos nos dedicado bastante ao longo da vida. E tudo começou aqui nessa casa, né? Na verdade, no Procardíaco, acho que todos sabem, né, o histórico que nós temos aqui no Procardíaco em cirurgia cardíaca pediátrica e cirurgia congênita em adulto também. Então, nós já realizamos mais de 2.000 cirurgias cardíacas em criança aqui nesse hospital. E se hoje eu tenho essa experiência, se eu comecei a militar nessa área, eu devo a essa casa. Então, reencontrar aqui grandes amigos como Luiz Antônio Campos, Evandro Tinoco, Arnaldo, Amarino, que foram pessoas com quem nós dividimos sempre muito conhecimento e passamos muitos momentos felizes aqui. Com certeza vamos continuar tendo também nessa nova era que o Procardíaco vem passando com uma nova pediatria e certamente casos congênitos adultos, que o hospital está mais do que preparado para recebê-los. E não poderia deixar também de agradecer as palavras carinhosas do Alexandre Siciliano e, na verdade, se ele acha que aprendeu alguma coisa comigo, eu aprendi muito mais com ele. Vamos então falar, né, sobre cardiopatia congênita no adulto e a importância do cuidado da cardiopatia congênita. Ela é uma das 3 principais causas de mortalidade infantil. Em alguns países, ela chega a ser a principal causa de mortalidade infantil. A principal causa de mortalidade entre as anomalias congênitas em geral, e cerca de 10 a 20% dos casos são considerados complexos. E o que vem acontecendo é que exatamente com a melhora diagnóstica, a melhora do cuidado, aumento da sobrevida dos pacientes, isso vai gerar uma endemia de adultos com cardiopatia congênita. A incidência das cardiopatias congênitas, ela ocorre de 8 a 10 casos a cada 1.000 nascidos vivos. Então, estima-se que nos Estados Unidos sejam mais ou menos cerca de 40.000 novos casos por ano, e a estimativa para o Brasil seria em torno de 29.000 novos casos por ano. Cerca de 50% desses pacientes vão necessitar de algum tipo de intervenção ao longo da vida. E o número de adultos com cardiopatia congênita ele vai crescendo a cada ano cerca de 5%. Então nós podemos prospectar o que é que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos, e uma vez que agora, imagine se eu dei como exemplo o Hospital Procardíaco, que realizou cerca de mais de 2.000 cirurgias, essas crianças aqui operadas hoje, já algumas delas com 20, 30 anos, e nos próximos 10 anos,
praticamente todas elas já estarão na vida adulta. E nós vamos ter a oportunidade de discutir o que ocorre com a evolução desses pacientes. A população de adultos com cardiopatias congênitas, ela vai variar desde pacientes que não tiveram o diagnóstico ou não foram tratados no momento adequado, que seria a infância, ou pacientes que têm algum defeito residual ou sequelas do tratamento residual, ou então pacientes que têm necessidade de cirurgias estagiadas, ou seja, determinadas patologias onde você programa cirurgias estagiadas e ao longo da vida esses pacientes vão sendo submetidos aos procedimentos. A estrutura necessária para uma linha de cuidado em cardiopatia congênita, ela inicia com o diagnóstico fetal, e isso vem ganhando muita força, e está aqui presente o Dr. Alain, que tem uma experiência enorme nessa área, e a abordagem deve ser sempre feita, a tendência de que seja feita sempre o mais precoce possível. Hoje, cerca de 50% das cardiopatias que têm indicação de alguma intervenção, essa intervenção ocorre dentro do primeiro ano de vida. E a necessidade de uma equipe multidisciplinar, um parque tecnológico de imagem, assistencial, reabilitação cardíaca, a principal causa de mortalidade dos pacientes com cardiopatia congênita é a insuficiência cardíaca, então muito importante que esses centros tenham um serviço de assistência circulatória que funcione com capacidade para absorver esses pacientes complexos, transplante. E o maior desafio que eu vejo hoje em dia realmente é o programa de transição, como migrar esses pacientes da pediatria para o cuidado do cardiopata congênito adulto. Acho que nós aqui no Brasil evoluímos muito em tecnologia, evoluímos muito em qualidade assistencial, mas o cuidado específico, a especialidade de cardiopatia congênita no adulto, de fato, ela está muito isolada e evoluiu muito pouco dentro da cardiologia a nível nacional. Essa não é uma característica do Rio de Janeiro, acho que é um problema do nosso país. Quando nós temos, então, um paciente com uma cardiopatia congênita e que tem indicação de uma intervenção cirúrgica, nós basicamente vamos ter 3 modalidades de objetivo assistencial. O primeiro seria uma cirurgia corretiva. O que é isso? É um paciente que tem um defeito como uma CIA, uma CIV, e que nós vamos conseguir fazer a cirurgia e restabelecer a anatomia como esperado. As cirurgias paliativas, elas se reservam àqueles casos de pacientes que é impossível estabelecer anatomia, mas nós vamos estabelecer uma fisiologia próxima do normal para assim manter a vida e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E o grande grupo de pacientes, sobretudo adultos congênitos, vão ser os pacientes que serão submetidos a tratamentos de sequelas das cirurgias do passado, quer seja por uma fadiga da prótese, quer seja por lesão residual, quer seja por endocardite, quer seja por arritmia, quer seja por disfunção valvar, quer seja por disfunção ventricular, que é a história natural dos casos complexos. E dizer que esses pacientes, quer sejam casos simples, quer sejam casos complexos, ficam curados, é um pouco complicado de falar, e nós vamos poder discutir, vamos ter a oportunidade de discutir isso hoje aqui. A estatística de cardiopatias congênitas no adulto, então, como a Márcia já falou, estima-se que hoje nos Estados Unidos tem mais de 1 milhão de crianças com cardiopatia congênita e mais de 1,5 milhão de adultos com cardiopatia congênita, sendo 300 mil desses casos considerados complexos. A prevalência na população de 0 a 5 anos é de 14 para cada 1.000 habitantes e de adultos jovens entre 18 e 24 anos, de 5 para cada 1.000 habitantes. Hoje, nos Estados Unidos, pacientes acima de 45 anos com cardiopatia congênita já chegam a 8 para cada 1.000 habitantes. Então, é uma estatística bastante considerável. Se nós observarmos aqui, nesse mapa mundi, nós temos, então, à nossa direita, o número de casos por continente. Então, na América do Sul, cerca de 65 mil novos casos a cada ano de
cardiopatia congênita. Então, no mundo, mais de 1.300.000 crianças nascem com cardiopatia congênita. E se nós compararmos o número de nascimentos pela população, nós vemos que o Brasil, por ter uma taxa de natalidade ainda bastante alta, ele tem uma proporção ainda de pacientes com relação ao número de habitantes bastante elevado e superior aos Estados Unidos, Canadá, China e União Soviética. No biênio 2018-2019, eu tive a honra de coordenar o Departamento de Cirurgia Cardíaca Pediátrica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, em conjunto com o Hospital HCOR e com o Ministério da Saúde. Nós realizamos um trabalho onde nós visitamos todos os serviços credenciados do SUS no país para a correção de cardiopatia congênita. E agora esses resultados estão saindo e gostaria de dividir alguns números de saúde pública com os senhores. Então, aqui, imaginem os senhores que em 2017 no Brasil nasceram cerca de 3 milhões de crianças. Se nós imaginarmos que 1% dessas crianças poderiam ter cardiopatia congênita, nós teríamos em torno de 30 mil crianças com cardiopatia congênita. Se nós imaginarmos que 80% desses pacientes são assistidos pelo SUS, o SUS deveria oferecer ou realizar 23.700 cirurgias cardíacas. E os números que nós encontramos são bem diferentes desse, isso independente da região do país, nenhuma região consegue contemplar o número adequado. Se nós utilizarmos como exemplo o Rio de Janeiro, no SUS ele só atende 23% da necessidade real de cirurgia. Então isso fatalmente vai impactar no número de adultos com cardiopatias que não tiveram o seu tratamento no momento adequado, ou quando tiverem o tratamento, certamente deixarão sequelas pelo fato de terem sido tratados tardiamente. Então, estima-se, acho que dizer que existe um vazio assistencial em torno de 64% é um pouco demais. Aqui não está sendo levado em consideração medicina privada e outros centros que realizam serviço assistencial na área pública, mas que não são credenciados pelo Ministério da Saúde, mas estima-se que nós tenhamos sim um vazio assistencial em torno de 40% a 50%. Isso fatalmente vai impactar. Se nós pegarmos uma estatística alemã, já um país de primeiro mundo, que já realiza correção de cardiopatia congênita estimado em 100% da população que necessita, nós temos aqui um histórico na linha do tempo, onde de fato no início da década de 70, nós só tínhamos crianças, esses pacientes não chegavam à vida adulta, e ao longo dos anos o que nós vamos observando é exatamente um número mantido de crianças com cardiopatias congênitas. Cerca de 90% desses pacientes que nascem com cardiopatia congênita vão chegar à infância, 80% deles vão chegar à vida adulta, e isso vai acumulando e gerando um número de adultos com cardiopatia congênita superior ao número de crianças com cardiopatia congênita, uma vez que uma série desses pacientes não podem ser considerados curados, mesmo quando submetidos a uma cirurgia corretiva. Um dos principais centros mundiais que começou a militar nessa área relativa ao tratamento dos pacientes com cardiopatia congênita foi o Royal Brompton, em Londres. Foi um dos primeiros hospitais no mundo a realizar esse tipo de procedimento, e eles também foram um dos primeiros a começar a se preocupar com o que ia acontecer com essas crianças à medida que elas iam sobrevivendo. E já no final dos anos 80, eles observaram uma diminuição da taxa de mortalidade dos pacientes em idade menor e uma elevação de taxa de mortalidade dos adultos com cardiopatia congênita. E daí, então, a partir do final dos anos 80, esse grupo começou a capitanear no mundo a necessidade de pensar nessa população de adolescentes e adultos com cardiopatia congênita. Esse trabalho ele demonstra uma análise de atestados de óbito nos Estados Unidos no período de 1999 a 2006, onde o diagnóstico Congenital Heart Disease ocorreu como causa morte em 0,21% dos atestados de óbito.
48% desses óbitos ocorreram no primeiro ano de vida, que é esperado, pacientes com cardiopatias complexas, submetidos à intervenção mal sucedida e maior mortalidade, maior impacto no primeiro ano de vida, sobretudo pela gravidade dos pacientes. E depois o que se observa é que esse diagnóstico ele vai voltar a ocorrer somente na vida adulta, ou seja, entre os sobreviventes do primeiro ano de vida, 76% vão falecer após os 18 anos de vida. E a mortalidade foi caindo ao longo do estudo e, sobretudo, nos pacientes com idade mais avançada, mostrando exatamente como a qualidade assistencial no adulto com cardiopatia congênita foi evoluindo. Se nós fizermos aqui uma análise do perfil epidemiológico de centros com cardiopatia congênita que já vem realizando esse tratamento há mais de 30 anos, hoje nós podemos inferir que um recém-nascido que nasce com uma cardiopatia congênita simples, ele tem 97% de chance de chegar ao primeiro ano de vida e 95% de chance de chegar à vida adulta. Já um recém-nascido que nasce com uma cardiopatia complexa, ele vai ter 75% de chance de chegar ao primeiro ano de vida e 67% de chance de chegar à vida adulta. De uma maneira geral, uma criança com cardiopatia congênita, ela tem 85% de chance de chegar aos 40 anos de idade. E cerca de 15% desses pacientes estão relacionados com síndrome genética. Esses aqui são dados da Alemanha também, na verdade do Heart Center de Munique, que mostra a evolução do tratamento ambulatorial dos pacientes congênitos adultos, como ao longo dos anos, cada vez mais eles vão ofertando consultas para pacientes com faixas etárias mais elevadas. E notem os senhores que quando analisamos o número de internações hospitalares, tiveram 824 internações para tratamento de criança com cardiopatia congênita e quase 600 internações para tratamento de adulto com cardiopatia congênita. Então, mostrando um impacto muito grande na assistência desses adultos com cardiopatia. E quando nós analisamos o número de consultas realizadas no ambulatório, o número ele é muito maior de pacientes adultos do que em pacientes na infância com cardiopatia congênita. Isso mostra que no nosso país nós estamos num cenário absolutamente adverso ao cenário aqui apresentado. Quando nós analisamos o número de intervenções cirúrgicas realizadas nesse centro, nós vamos ter o primeiro grande grupo, com cerca de 45% dos pacientes operados entre recém-nascidos e 1 ano de idade, e o segundo grande grupo de intervenção vão ser os pacientes adultos, que correspondem a cerca de 25% dos casos. Retornando aqui à estatística do Royal Brompton de Londres, nós também podemos observar já na década de 90 também elevação do número de pacientes admitidos em idade adulta com diagnóstico de cardiopatia congênita. E isso ocorre porque, não somente, como demonstrado aqui em cima, pacientes que não tiveram tratamento na infância, mas sim um número muito grande de reintervenções de pacientes operados no passado. E isso eleva, então, a estatística de adultos com necessidade de tratamento para a correção dessas sequelas do passado. Dos pacientes internados por motivos clínicos, o principal motivo de internação foi arritmia e necessidade de cateterismo cardíaco. Esse é o perfil epidemiológico de pacientes operados no INCOR, e eu trouxe aqui a estatística do INCOR pelo fato de ser um dos hospitais de maior volume e há mais tempo nessa área de cardiopatia congênita, tanto no adulto quanto na infância. Então, nós podemos observar aqui números semelhantes àqueles apresentados do Heart Center de Munique, onde neonatos e pacientes até 1 ano de vida, aqui representam cerca de 40% da casuística, e pacientes adultos operados, cerca de 20% da casuística. Essa é uma publicação desse grupo, onde no período de 1986 a 2006, a principal causa de cirurgia era a correção de CIA, ou seja, pacientes que não tiveram diagnóstico na infância,
e foram realizar a correção somente na vida adulta, mas um segundo grande grupo, que eram os pacientes de reoperação, sobretudo as lesões do lado direito, como, por exemplo, pacientes submetidos à correção de tetralogia de Fallot no passado. Hoje, no mundo, no INCOR e até no próprio Instituto Nacional de Cardiologia, hoje o principal grupo já é correção de lesões do lado direito e não mais correções de CIA. E é exatamente isso que o grupo de Munique demonstra, onde os dois principais grupos de intervenção cirúrgica no adulto com cardiopatia congênita são as lesões do lado direito do coração, sobretudo pós-operatório de Fallot, tratamentos no passado de estenose pulmonar e que evoluíram com algum grau de disfunção na via de saída do ventrículo direito. Depois, pacientes com lesão do lado esquerdo, sobretudo lesões valvares, lesões de válvula mitral, pacientes submetidos a correções de defeito do septo no passado e que na vida adulta vão necessitar de reintervenção. E como terceiro grupo, sim, o grupo de pacientes com lesões do septo interatrial. O slide ficou aqui muito ruim, mas essa é a estatística de transplante. E se nós pegarmos aqui a população de adultos jovens entre 18 e 39 anos, a segunda principal causa aqui em amarelo é a cardiopatia congênita, perdendo apenas para a miocardiopatia dilatada não isquêmica. Naturalmente, a miocardiopatia dilatada e isquêmica ela vai ganhando força à medida que a idade avança, mas mesmo no adulto jovem é a segunda principal causa de transplante cardíaco. Por que então nós podemos afirmar que a maioria das cardiopatias congênitas não tem cura? Esse trabalho ele analisa durante 20 anos pacientes submetidos à correção biventricular, ou seja, tiveram uma cirurgia anatômica, uma cirurgia corretiva, não estão aqui contemplados pacientes que foram submetidos a cirurgias paliativas. E notem os senhores que mesmo paciente submetido ao simples fechamento de uma CIA ósseo secundum, não se pode dizer que esse paciente vai ter 0% de chance de reintervenção em 15 anos. Quando nós, à medida que a complexidade vai avançando, como por exemplo os pacientes de tetralogia de Fallot que tiveram a sua correção com menos de um ano de vida, ou seja, no momento adequado, ainda assim cerca de 25% desses pacientes vão necessitar de reoperação até 15 anos de pós-operatório. E isso fica demonstrado aqui nesse primeiro gráfico, independente do tipo de correção, se foi um PET transanular, se foi uma correção somente com ressecção da via de saída, tanto uma técnica como outra vai necessitar de reintervenção no futuro. Claro, dependendo do tipo de abordagem inicial, a estatística vai ser maior em termos de reoperação ou não, mas mesmo pacientes com anatomias melhores e com correções mais próximas do ideal, ainda assim vão necessitar de reintervenção no futuro na ordem de 20% a 25% em 15 a 20 anos. E até o extremo, né, como paciente com interrupção do arco aórtico ou paciente com trunco arterioso, onde a necessidade de reintervenção pode chegar a 90% em 15 anos. Essa é uma análise de pacientes submetidos a cirurgia corretiva de transposição dos grandes vasos, no caso a cirurgia de Jatene, cirurgia corretiva no plano arterial, e mesmo cirurgias bem-sucedidas, cirurgias anatômicas, se o paciente sai com um nível de insuficiência aórtica na cirurgia inicial mais do que trivial, esse paciente tem uma chance enorme de evoluir com disfunção da válvula aórtica ao longo da vida. Nós temos que levar em consideração que essas crianças são tratadas ainda no período neonatal e têm uma longevidade de 50, 60, 70, eventualmente 80 anos, onde a chance de ter problema é muito grande, sobretudo pelo fato da válvula pulmonar passar a ser a válvula sistêmica, e esses pacientes, sob nenhuma hipótese, podem ser vinculados como tratados, curados e não necessitarem de mais absolutamente nenhum tipo de segmento. A estatística mostra exatamente o contrário e uma necessidade de reintervenção muito grande. Esse estudo, publicado em 2011, ele analisa 984 reoperações para tratamento de doença cardíaca congênita e 85% desses casos
foram por causa valvar, sendo 25% causa multivalvar, demonstrando a complexidade desses pacientes. A Mayo Clinic, que também é um grande centro de tratamento de cardiopatia congênita e há várias décadas cuida dessa população de pacientes, até o ano de 2006 já tinham sido realizados mais de 2.000 implantes de válvula pulmonar para tratamento de sequelas da correção inicial de tetralogia de Fallot. Certamente esse número hoje deve estar chegando muito próximo a 5.000 casos na Mayo Clinic. Esse trabalho foi publicado por um grupo de Quebec, onde eles têm um segmento de 100% dos pacientes congênitos tratados, então um segmento bastante estrito. Apesar de não ser uma população muito grande, o segmento é muito seguro. E eles acompanharam e viram que a principal causa de mortalidade dos pacientes com cardiopatia congênita foram causas cardíacas. E essas causas cardíacas elas vão ser mais importantes quanto mais complexo for a patologia de base do paciente, o que de certa forma é esperado. Quando nós analisamos as causas não cardíacas, chama atenção o câncer e doença pulmonar, eventualmente o câncer. De fato, existe uma estatística maior de câncer em pacientes congênitos, não se sabe se pelo nível de irradiação a que eles vão sendo submetidos ao longo da vida, múltiplos procedimentos ou congestão hepática e esplâncnica crônica que possa desenvolver câncer nos órgãos intraabdominais, sobretudo no fígado. E além disso, as pneumopatias, exatamente pela associação entre coração e pulmão. Quando nós analisamos as causas cardíacas, a principal causa é realmente a insuficiência cardíaca, seguida de morte súbita relacionada à arritmia cardíaca. E quanto mais grave, então, a cardiopatia, maior vai ser o risco desse paciente falecer quando comparado com a população em geral, chegando até os casos de pacientes univentriculares terem um risco de 23 vezes maior de falecer do que a população em geral, quando correlacionado com a mesma faixa etária. Esse gráfico ele demonstra uma equivalência de pacientes de 40 anos de idade em termos de risco de morrer com o evento cardiovascular nos próximos 5 anos, além do que seria comparado em termos de idade fisiológica e idade real dos pacientes. E o que a gente observa é que, de fato, a correlação ela é muito dramática, sobretudo quanto mais grave for o paciente. Então, imaginem os senhores que um paciente de 40 anos que tem uma anatomia univentricular, com uma correção tipo Fontan, esse paciente ele corresponde a um adulto de 75 anos em termos de doenças associadas, em termos de capacidade vital. E mesmo patologias mais brandas, como tetralogia de Fallot, onde nós conseguimos uma cirurgia corretiva, ainda assim nós não conseguimos restabelecer a qualidade de vida, muitas das vezes, daquela que é esperada para a faixa etária do paciente, mesmo com procedimentos bem-sucedidos e cirurgias absolutamente anatômicas. Existem aqui alguns alertas, então, para quem milita nessa área, né, onde 64% dos adultos com cardiopatia congênita vão falecer no hospital, mostrando a gravidade desses pacientes e como o final de vida desses pacientes, e também levantando uma questão de terminalidade, de quanto nós precisamos ainda evoluir nessa população de pacientes, onde eventualmente com patologias tão graves quanto essa, já se pensou em outras formas de cuidados paliativos e outras formas de como cuidar desse paciente no final de suas vidas. Então, quando comparada com doença cardiovascular, 56% dos pacientes falecem no hospital, e quando comparada com câncer, somente 30% dos pacientes vão falecer no hospital. Claro, isso nessa série de casos em um país do primeiro mundo. Adultos com cardiopatia congênita, como eu falei, eles têm fator de risco
para desenvolver câncer. O risco de acidente vascular cerebral é cerca de 9 a 12 vezes maior quando comparado à população em geral de até 55 anos de idade, e mesmo em população com idade mais avançada, o risco também é maior, onde aí a população geral já teria um risco maior de acidente vascular cerebral, mas ainda assim o adulto com cardiopatia congênita apresenta um risco superior. E como já dito aqui, adulto com cardiopatia congênita pode ter uma idade fisiológica até 30 anos superior à declarada. Eu trouxe aqui, apenas para ilustração, o que seria o extremo. Seria impossível nós discutirmos aqui cada patologia, uma dezena de patologias e, assim, diria até uma dezena de grupos de patologias, né? Seria impossível, mas acho que cabe aqui nós tentarmos minimamente ilustrar o que seria o extremo da complexidade desses pacientes, que são os pacientes univentriculares. Ou seja, são pacientes que vão conviver com uma fisiologia univentricular, independente deles terem um ventrículo só ou deles terem 2 ventrículos. Eles vão ser submetidos, então, a cirurgias paliativas que contemplem a fisiologia univentricular. Inicialmente, aqui a primeira, que é a anastomose atriopulmonar, que é a cirurgia de Fontan clássica, uma cirurgia que hoje não é mais realizada, mas foi a primeira cirurgia realizada para tratar esse tipo de paciente. Depois isso foi evoluindo para o túnel lateral e hoje o procedimento mais realizado é o conduto extracardíaco que conecta a cava inferior à artéria pulmonar e a cirurgia, ainda é chamada de cirurgia de Fontan, apesar dela ser absolutamente diferente, mas o que interessa aqui é a modalidade fisiológica. Não cabe aqui nós nos alongarmos em termos de todas as variações que o organismo desses pacientes sofre ao longo dessa paliação univentricular, da não existência de uma circulação em paralelo pulmonar e sistêmica e de uma circulação em série, assim como a necessidade e a importância da resistência vascular pulmonar e da fração de ejeção para que essa circulação em série funcione. Isso seria um motivo de um outro encontro para nós discutirmos, mas vamos tentar aqui pensar alguns dados gerais dessa população de paciente e que é bastante interessante, porque muita gente acha que um paciente com uma anatomia univentricular, ele está fadado a falecer e vai ter uma qualidade de vida péssima, e na verdade não é nada disso. Esse é o registro da Austrália e da Nova Zelândia, que é um dos maiores registros do mundo de pacientes submetidos à cirurgia de Fontan. E então, se nós analisarmos aqui a cirurgia mais moderna, que é o tubo extracardíaco, a sobrevida em 20 anos desse registro é de 92%. A estimativa é que a sobrevida em 35 anos chegue a 98%. Então, assim, isso... E são pacientes que vão viver com algum nível de limitação, mas vão viver. Nós temos pacientes corrigidos com cirurgia de Fontan que chegaram, inclusive, a engravidar, a ter filho, levar a gravidez a termo. Então, tem uma série de conceitos que têm que ser mudados. Vou acelerar aqui um pouquinho. Essa aqui, então, é uma casuística de pacientes desse banco de dados que houve a necessidade de serem transplantados. Então, 44, nesse momento, tinham apenas 1.138 pacientes nesse banco de dados, foram submetidos a transplante, idade média em torno de 20 anos de idade, tempo médio entre o transplante e a cirurgia de Fontan de 13 anos. A principal indicação cirúrgica foi a enteropatia perdedora de proteína, que é uma das complicações da cirurgia de Fontan. E notem os senhores que o resultado do transplante é bastante semelhante ao esperado para pacientes submetidos ao transplante por miocardiopatia dilatada, chegando a uma sobrevida de 15 anos em torno de 55%. Aqui é uma casuística de Fontan, então, comparando pacientes adultos submetidos à cirurgia de Fontan com uma idade média de 36 anos, e notem que a cirurgia de Fontan tem resultado melhor do que outros tipos de paliação, como somente deixando o paciente com cirurgia de Glenn ou até mesmo o Blelick-Towson. Essa é a casuística do Instituto Nacional de Cardiologia, junto com o Hospital Pro Criança. 80% desses pacientes foram operados no INC, uma idade média de 24 anos, 13 desses 15 pacientes tinham cirurgia prévia,
Em todos os casos, nós utilizamos tubos, sendo 13 deles extracardíacos e 2 tubos intracardíacos. Essas foram as cirurgias combinadas realizadas e o resultado encontrado foi que não houve nenhum óbito hospitalar, só teve um óbito no segmento, um paciente 4 meses e de pós-operatório por hemorragia cerebral. Tempo médio de internação bastante alto, em torno de 30 dias, mostrando a complexidade desses pacientes, o tempo médio que o Instituto tem também para pacientes com transplante, então, de fato, são muito complexos. Essa saturação pré-operatória média de 82% subiu para 91%, hemoglobina de pré-operatório de quase 18%, caindo para 13%, assim, melhorando muito a qualidade de vida desses pacientes. 2 pacientes precisaram ser reoperados, apenas 5 foram transfundidos, e o que nós temos aqui em termos de teste ergométrico é uma melhora significante com todos os pacientes que realizaram, nem todos fizeram teste ergométrico, mas todos que fizeram estavam em classe funcional 1 e 2 no pós-operatório, assim como uma melhora importante do teste cardiopulmonar. Acho que nós não vamos ter tempo. Temos tempo? Tá. Então vamos lá, esse é um caso que foi operado aqui no Hospital Procardíaco, de uma paciente que tinha o diagnóstico desde a infância de uma aortopatia, que já tinha rodado já vários médicos, mas sem assim uma certeza diagnóstico e de proposta terapêutica. Inclusive, ela já tinha tido cirurgia marcada com outros grupos cirúrgicos, mas que no momento acharam inadequado a abordagem, exatamente pela dificuldade de compreensão do caso. Então, uma paciente de 40 anos que tinha um sopro sistólico 4 cruzes em 6, com um frêmito e um sopro carotídeo esquerdo muito importante. Ausência de pulsos periféricos, uma pressão normal, e nós solicitamos então uma reconstrução da angio-TC que ela trouxe para a consulta e solicitamos uma ressonância magnética por imaginar que esse hiperfluxo pulmonar pudesse trazer algum risco em termos de aneurisma cerebral. Indicado então o tratamento cirúrgico, que foi a realização de um tubo aorto-aórtico extra-anatômico. Marina, se quiser comentar aqui a tomografia. No Hospital das Américas, em março de 2019, a gente reconstruiu em vários planos para tentar demonstrar o que está acontecendo. A gente viu o arco ascendente da aorta, normal, com a origem das coronárias preservado. A gente viu uma grosseira carótida esquerda, não há desenvolvimento da carótida direita. E, no entanto, a gente não vê aqui a comunicação dessa porção ascendente com o ramo descendente. Ao virar o modelo, a gente consegue identificar que existe mais embaixo, já no plano do átrio esquerdo, essa comunicação com o vaso, que virando mais uma vez o modelo, a gente identifica que existe uma coartação diferente do que a gente costuma ver normalmente, mas com estenose significativa exatamente no final, no início do que seria o arco aórtico. Então, é uma coartação, acho que as outras imagens são só mostrando como se deu isso, né, essa comunicação desse vaso, que seria como se fosse uma artéria lusória que vai por trás das estruturas mediastinais em direção aos ramos braquicefálicos. Só que ele só desenvolve a subclávia, não tem o desenvolvimento da carótida. E a carótida esquerda, ela é, em compensação, o dobro do calibre. E a gente vê que a artéria subclávia e vertebral do lado esquerdo vem isoladamente, direto do topo, do início da artéria da aorta descendente. Aqui o detalhe da estenose e a vertebral esquerda saindo diretamente da... Essas são reconstruções para mostrar como se dá a preservação das coronárias, a aorta ascendente, carótida esquerda e o ramo braquicefálico sem carótida direita. A mesma coisa, é a mesma coisa. E aqui um detalhe da coartação, propriamente. Bom, então a cirurgia foi realizada, então, uma esternotomia parcial superior, o implante de um tubo de poliéster 20 milímetros entre a aorta ascendente e a aorta descendente, proximal e à direita. Essa aorta ela descia à direita, depois ela cruza para a esquerda. Esse procedimento foi realizado sem circulação extracorpórea, com clampeamento parcial. Arnaldo, quer falar do eco? Bom, antes de falar do eco, eu queria aqui tecer alguns comentários. Primeiro que eu sou um privilegiado trabalhar com essa garotada aqui, que eu vi, esse aqui eu vi residente, e é uma oportunidade muito grande, porque eu tenho chance de aprender todo dia dessas cardiopatias complexas, e dizer que o Andrei é um AIS,
cirurgia congênita, né? Foi treinado para quem não sabe, pelo Dr. Milton Merri, pelo Dr. Miguel Barbeiro, né? E, enfim, é um prazer vê-lo operar. E às vezes eu reclamo que não ficou bom, ele engole em seco e volta para SEC, mas isso aí, felizmente, bate na madeira cada vez mais raro. Mas a gente também não pode deixar de prestar uma homenagem, nem tinha visto o Dr. Milton aí, a doutora Rosa Célia também, que foi a pioneira aqui no Procardíaca em tratar essas crianças tão gravemente enfermas. Bom, esse caso foi muito complexo e bastante interessante, porque a gente vê aqui, antes da cirurgia, antes dele fazer a correção, um fluxo na aorta descendente monofásico. Isso é um padrão de uma estenose, de uma coartação significativa. E depois que foi corrigido, então, a gente vê o padrão normal de fluxo, que é um padrão trifásico, né? Para quem não está habituado com Doppler, né? Esse é o fluxo, então, que se afastaria da aorta. A gente tem um pequeno fluxo reverso aqui, que corresponde ao fluxo de enchimento dos seios de Valsalva e das coronárias. Então, é um fluxo que foge da aorta, e tem um outro fluxo aqui na diástole. Então, tem mais slide, André? Tem. Aqui vocês vejam aqui a comparação do diâmetro coartado, tá, com o diâmetro pós-correção, mostrando então um aumento. O André ampliou, vai mostrar provavelmente a técnica, e o resultado foi ótimo. E aqui a gente vê um ventrículo bastante hipertrofiado, com função normal. Não lembro, ela tinha muita colateral, André? Tinha bastante. Você teve que ligar a colateral? Tinham algumas no campo, mas não ligamos nada muito importante, não. Acho que é só isso, né? Só. Bom, a evolução, então, paciente entubado dentro das primeiras 3 horas de pós-operatório, alta no 6º dia de pós-operatório, apenas em uso de beta-bloqueador, pulsos periféricos palpáveis, sem hipertensão, sem frêmio de carotídeo e sem sopro cardíaco. As complicações imediatas foram derrame pleural à direita, que não necessitou de reintervenção, e as complicações tardias foi rouquidão transitória por manipulação do laringeu recorrente à direita, já recuperou completamente a voz, e um hematoma ou seroma que nós encontramos foi um achado na tomografia de controle, que não está claro, não tem nenhuma sintomatologia, mas o Amarino pode falar e mostrar para os senhores. Esse é o controle feito aqui em fevereiro, né, desse ano aqui. Esses são os topogramas que mimetizam a radiografia simples do tórax no início da angio-TC. Você vê basicamente o que se chama, o coração tem aparentemente um volume no limite do normal. O que chama atenção realmente é essa opacidade em topografia bracocefálica, uma massa, na verdade, ocupando o mediastino, parte do mediastino anterior e o espaço paramediastinal e junto ao lobo superior do lobo direito. E a reconstrução a gente mostra aquele mesmo ramo ascendente da aorta, e aqui a prótese envolvida por uma estrutura de líquida, densidade líquida, rechaçando parcialmente a cava superior, que entra normalmente no átrio direito, e a bifurcação dos vasos bracocefálicos preservado, assim como as coronárias também. Um detalhe aqui no plano coronal, um pouco mais para trás, mostrando o envolvimento da prótese por essa estrutura líquida, que a gente interpretou como sendo um seroma periprotético no mediastino, que rechaça parcialmente a cava, mas sem efeito compressivo significativo. Aqui o mesmo a veia inominada, a veia esquerda chegando na cava superior. Essas são as reconstruções em 3D, mostrando o calibre excelente da prótese que foi colocada, restituindo o fluxo da aorta ascendente para a porção descendente da aorta, bypassando a estenose que está aqui em cima. Então, a estenose fica aqui esquecida aqui em cima, e a prótese garante o fluxo para o segmento descendente da aorta. Bom, apenas para ilustrar, né, essas aortopatias, nunca a gente pode dizer que esses pacientes ficam curados. Existem centenas de trabalhos demonstrando que mesmo cirurgias bem-sucedidas, esses pacientes necessitam de acompanhamento para o resto da vida, porque são variáveis os tipos de evolução e de complicações ao longo do tempo. Bom, mais uma vez agradecer e deixar aqui algumas mensagens, né, que eu acho que são os desafios para quem trabalha nessa área de como nós podemos nos preparar para essa endemia, né?
de adultos com cardiopatias congênitas, e outro grande desafio, sem sombra de dúvida, é como realizar um programa de transição de sucesso entre a criança e o adulto com cardiopatia congênita. Não poderia deixar de agradecer aqui a presença do Dr. Milton, que não estava aqui no início, e se hoje nós estamos aqui, tudo que nós aprendemos certamente deve ao senhor. Muito obrigado. Bom, eu queria agora convidar os colegas que trabalham com isso para poder dar a palavra, passar a falar qual é a posição de vocês diante desse novo paciente que nós temos, que é o cardiopata de adulto, que vocês deparam com, não só na hemodinâmica, mas a nível ambulatorial. Mas, antes de tudo, agradecer o convite de estar aqui presente com um grupo tão excepcional, né? É uma honra muito grande e um prazer enorme em poder participar disso. Queria chamar a atenção, primeiro, aquilo que o Andrei falou com muita propriedade, que eu acho que é um ponto talvez mais importante de todos aqui. Em países desenvolvidos, a população de adultos com congênita já é maior do que a população de crianças com cardiopatia congênita, né? Se isso não está ainda no Brasil, é uma questão de tempo. Nós, em breve, ou no futuro próximo, teremos mais congênitos em adulto do que crianças com cardiopatia congênita. Então, realmente é fundamental nós estarmos pensando cada vez mais em atender essa população, né? Essa é uma população que vai precisar cada vez mais de internação hospitalar, de hemodinâmica, de exames invasivos e não invasivos, de cirurgias, né? De terapêuticas através de hemodinâmica, né? E hoje em dia a gente tem um arsenal, quer dizer, da parte específica em que eu me dedico, que é a parte de intervenção em congênita, a gente tem um arsenal muito grande, né? Felizmente cada vez maior, para o tratamento desses pacientes. Por exemplo, em relação ao implante de próteses, né, pulmonar, né, que, só para recordar que o implante de prótese pulmonar foi a primeira prótese artificial implantada percutânea em ser humano. Muito antes da válvula aórtica, em 2000, foram implantadas as primeiras próteses pulmonares, né? Depois, alguns anos depois, é que veio a prótese aórtica, que atualmente é a prótese mais difundida e implantada. A prótese pulmonar já é implantada muito em todo o mundo e nós estamos começando a implantá-la também agora no Brasil. Nós aqui no Rio já estamos com um implante de 5 casos, né? Todos eles com sucesso, né? E que são pacientes que geralmente são ou adolescentes ou adultos jovens que precisam desses implantes valvários. Então, são muitos aspectos que estão avançando, que a gente está conseguindo realmente ter uma abordagem cada vez melhor e, sem dúvida, Márcio, eu acho que é muito importante, né, que tenham pessoas, né, como a nossa colega, que agora está se dedicando à congênita de adulto, quer dizer, que outros cardiologistas ou outros cardiopediatras também passem a pensar um pouco no aspecto da congênita no adulto. Porque, claro que existe um preconceito inicial, né? O pediatra não quer quando entra na fase adulta, ele não quer tratar. E o cardiologista, se tem alguma coisa que veio da criança, ele também fica reticente. Mas, então é importante que tenham profissionais que cada vez mais abracem isso, que possam cada vez tratar mais o adulto que tem cardiopatia congênita, que isso vai ser cada vez mais prevalente, a necessidade vai se tornar cada vez maior. Bem, agradecer ao convite de estar aqui com você, realmente é um prazer enorme, uma satisfação. Essa transição ela é realmente um pouco difícil, por quê? A cardiologia congênita ela sempre foi tratada pelo pediatra, né? O cardiopediatra. Eu, como pediatra, a gente lida com bebês cardiopatas com 900 gramas, daqui a pouco 900 gramas, um dia de vida, daqui a pouco você tem que cuidar de um paciente de 80 e poucos anos, com 90 quilos e tal, né? Então, realmente, é uma variação muito grande. Por outro lado, o cardiologista de adulto, realmente, ele foge, né? Desde o início da residência, ele vai ser cardiologista de adulto, ele foge das cardiopatias congênitas. Claro que isso mudou um pouquinho, quando algumas residências começaram a ter serviços de cardiopediatria e começaram a ter aquele período em que o residente passa também pelo setor de cardiopediatria e vê
coisas congênitas, cardiopatias congênitas. Então, realmente isso melhorou um pouquinho. Mas, assim, essa transição, ela depende, primeiro, da formação de profissionais. Ela precisa que os serviços, né? Os serviços no Rio de Janeiro, como o Laranjeiras, como o IECAC, Fundão, Pedro Ernesto, o UERJ, tenham um setor, se não um serviço, pelo menos um setor dentro da cardiologia que seja específico, que as pessoas comecem a ter experiência, como é o caso do Laranjeiras atualmente, né? Está começando a adquirir uma experiência que daqui a 5, 10 anos vai ser uma coisa assim formidável. Mas os outros serviços, eles precisam desenvolver isso, que é o cardiologista de adulto, que realmente entende de congênita. Como sempre foi na cardiopediatria. Eu vim da pediatria, o Cristiane veio da cardiologia, e nós fazemos cardiologia pediátrica desde 1981, então é bastante tempo, e a gente tem uma grande experiência, e cada um teve que aprender um pouco da outra especialidade, né? Então é por aí, é a formação, são os serviços, principalmente os serviços públicos, se estruturarem para ter um setor em que o profissional possa se desenvolver, possa aprender um pouco do que ele não sabe, e que possa realmente desenvolver, adquirir experiência através de intercâmbio, como é feito aqui no Procardíaco, né? E daqui a pouco, daqui a 5, 10 anos, o grupo tem um grupo excelente que sabe lidar com cardiopatia congênita no adulto. Outro aspecto que eu queria comentar é o seguinte, quando o Andrei falou do Fontan, o Fontan realmente é um calo no sapato assim, da gente, de todo mundo que lida com cardiopatia congênita, porque a gente sabe que quando termina a correção do Fontan, você tem um coração em que você tem um fluxo que tem que ser mandado para o pulmão, mas você não tem uma bomba para fazer isso. Então esse fluxo é levado direto pelas veias e existe uma congestão sistêmica crônica em que a pressão nas veias do paciente, pressão hepática, veia cava superior, veia cava inferior, tudo vai ter uma pressão venosa, uma pressão elevada, entre 12 e 20 milímetros de mercúrio. Então esse paciente, ele precisa na fase inicial, acho que aí está o grande segredo dos grupos, né? Como o grupo da Mayo Clinic, o pessoal lá da Nova Zelândia, o pessoal da Austrália, o pessoal que já tem uma boa experiência e que tem uma sobrevida melhor, é que esses pacientes vão para a cirurgia de Fontan com o pulmão, com a vasculatura pulmonar, nas melhores condições possíveis. Porque se esses pacientes na fase inicial, que começa na fase fetal, porque desde o início, desde o período fetal, o ventrículo, que vai ser o único ventrículo que vai bombear o sangue para o sistema, ele já tem uma sobrecarga. No feto já existe uma sobrecarga de volume, esse ventrículo já é sobrecarregado. E ele vai ter um desgaste maior do que um ventrículo de um paciente que tem 2 ventrículos. Então, assim, nessa fase inicial, que vai desde o nascimento até você chegar ao Fontan, entre 2 e 4 anos, esse período é fundamental para que a resistência pulmonar seja a menor possível e que esse ventrículo único tenha a melhor função possível. Esse vai ser o segredo para que, depois de você fazer o Fontan, esse conjunto consiga bombear o sangue adequadamente e a pressão venosa sistêmica seja a menor possível. Enquanto isso, já existem algumas coisas em termos de desenvolvimento, em termos de bombas subpulmonares que estão sendo desenvolvidas, na Alemanha principalmente, com o sentido de fazer funcionar como um ventrículo direito. Isso está sendo desenvolvido, é uma coisa que acho que daqui a uns 4, 5 anos já deve existir aí no mercado. Doutora Carol, por favor.
Boa tarde a todos, muito agradecida pelo convite, é uma honra, né? Quando eu aceitei coordenar esse setor, foi há 8 anos atrás, e foi uma circunstância de aposentadoria de colegas, né? Era até um assunto sobre o qual eu não me entendia muito bem como cardiologista, né? E ganhei muita experiência ao longo desses anos, e o meu compromisso inicial foi vinculado ao apoio dos colegas da cardiopediatria, principalmente na figura do Dr. Luiz Carlos Simões, né? Eu cheguei a falar, não dá para assumir isso aqui sem o seu apoio. Ao longo desses anos, essa parceria é bem bacana. E aí, assim, vocês aqui já falaram várias coisas, né? Eu não vou me repetir. Respondendo às perguntas do Andrei ali, acho que Não, tá bom. Tá bom? Como é que a gente pode se preparar, né? O olhar para esses pacientes, né? Os que demandam de mais assistência são os mais complexos. Os menos complexos, como o Andrei falou, CIAs, CIVs, a gente fecha. É raro, é menos frequente a gente ter que lidar com lesões residuais nessas pessoas. Os mais complexos, né, com lesões de média e mais alta complexidade, esses sim que vão demandar esse olhar daquela pessoa que precisaria ser mais especialista na questão. E isso não é só do cardiologista. Esse olhar tem que ser multidisciplinar. Principalmente envolvendo o pessoal da psicologia, eventualmente da psiquiatria, a enfermagem, a fisioterapia, a questão do olhar para a reabilitação cardíaca, até para o estímulo de introdução dessas pessoas no mercado de trabalho, para estudarem, para se formarem, para serem pessoas produtivas. Quando a gente lê esses documentos, esses scientific statements, os guidelines, na América do Norte, na Europa, eles têm esse olhar dessa pessoa não como uma pessoa que aqui no nosso meio funciona como uma encostada no INSS, não trabalha, é ensinada desde cedo que não é produtiva, e lá não. Então, esse olhar da pessoa viver da melhor maneira possível com a doença que ela tem, né? Então, para isso tudo, você precisa ter um treinamento geral e o querer fazer, né? As instituições, e isso vem, esse movimento, acho que vem desde os anos 2000, com a 32ª Conferência de Bethesda lá, que eles levantaram essa história exatamente porque viram que a população de congênito no mundo está aumentando muito. E agora, né, se consolida nesse momento, nesses valores que vocês falaram. Então, assim, o treinamento multidisciplinar, ele é muito importante. E, inclusive, e aqui no nosso meio fica mais difícil ainda quando a gente fala de assistência de média e baixa complexidade no SUS, né? Eu venho de uma instituição pública, até do treinamento desses colegas, além da instituição especializada, para poderem ficar com os pacientes menos complexos e, eventualmente, referenciá-los para os centros mais especializados no momento da necessidade. E os centros especializados ficarem em função dos mais complexos, que vão precisar repetir cateterismos cardíacos com muita frequência, cirurgias, exames radiológicos, não é? E essa questão da transição, a gente lida com isso o tempo todo, porque recebemos os pacientes que fizeram 18 anos lá da pediatria. E são crianças. Eles são crianças. A gente lida com as mães. As mães falam baixinho quando o assunto é um possível transplante. O menino não sabe. Eventualmente não sabe nem porque está internado, tomando diurético e albumina na veia, por conta da síndrome de enteropatia perdedora de proteína, sabe? Eu estou falando isso porque foi uma circunstância que eu vivenciei esses dias com uma mãezinha lá. E aí, essa questão é importante nessa abordagem multidisciplinar, do menino já, vamos lá conhecer o seu futuro cardiologista, ter a abordagem, né, do psicólogo, da enfermeira, do pessoal da vida adulta. E depois que a gente faz isso tudo, lá no Laranjeiras a gente tem o apoio também do pessoal da reabilitação, que retroca pulmonar, que lida lá com os pós-suíte atriais, né? A gente ainda não tem muito jatênio, acho que chegou um jatênio no ambulatório só. E os fontãs, a gente organiza o paciente e encaminha para reabilitação cardíaca. E os resultados têm sido bem insatisfatórios. A fila é grande, eles não conseguem absorver de imediato. A gente estimula sempre a manutenção da atividade física pós-reabilitação, como o doutor Alain falou, né? É a questão do Fontan sem bomba central, então a gente tem que caprichar na bomba periférica. Então, esse olhar da reabilitação é um apoio sensacional, né? O exercício físico é aquele remedinho que a gente não compra na farmácia. E tem um documento que a American Heart, American College faz referência, eu até propus à nossa direção que a gente fizesse, chama Health Passport. É um histórico
resumido num cartão, onde teria as informações todas a respeito dessa criança, desde procedimentos feitos, cirúrgicos, hemodinâmicos, presença de marca-passo, de CDI, risco de endocardite, eventualmente a figura da cardiopatia, e levaria com ela para uma eventualidade, claro. E ajuda muito nessa questão da transição. Quando um colega, quando vem da adolescência para a vida adulta, porque também não é infância direto para a vida adulta, né? Tem um pessoal que lida mais com os adolescentes. Isso ajuda, é um guia para o médico que recebe e uma segurança para o paciente que leva isso. Então, esse claro. Health Passport é muito interessante. Você vê que são tantas coisas para debater, são muitas coisas. Então, eu queria aproveitar a oportunidade não só para convidar os colegas que estão aqui assistindo, como convidar também o Dr. Celso do Ceará e o Dr. Baruzzi de São Paulo, para se quiser participar do debate. Eu gostaria de agradecer, foi uma excelente apresentação, o problema foi muito bem exposto, e uma maneira, a primeira etapa é identificar o problema, a segunda etapa um treinamento específico dedicado a essa população, até o tempo negligenciado, e a terceira maneira de abordar, eu acho que é o que está sendo feito agora, em termos de parcerias institucionais, e eu espero utilizar essas parcerias dentro do grupo quando aparecer os primeiros casos aqui para nós em Fortaleza. Bem, boa tarde a todos, parabéns pela exposição, doutor Andrei. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Expedito Ribeiro, diretor nosso do Serviço de Hemodinâmica e também do Instituto do Coração. Contamos também com 2 colegas da ecocardiografia, a doutora Milena, a doutora Vanessa, também com forte experiência em congênito. Mas eu acho que o professor Expedito poderá fazer algumas considerações. Obrigado. Boa tarde a todos. As pessoas falam, o que eu estou fazendo aqui? Em 1982, eu fui para os Estados Unidos, meu primeiro treinamento foi em cardiopatia congênita. Eu mudei a rota por razões várias, mas eu tenho um pendor muito grande por cardiopatia congênita, gosto. E eu parabenizo o doutor Andrei e digo o seguinte, que eu sempre falo para os nossos residentes, no tempo ainda da Unicor, aqui no Total Core, agora no Samaritano, eu sempre dou aula de congênito para os nossos residentes e eu sempre falo isso que o doutor Andrei falou. Eu acho que a população de congênito está aumentando e nós precisamos preparar os nossos residentes, não é só para mexer com coronária, hipertensão, etc. Nós estamos vivendo um momento das cardiopatias congênitas, isso é realidade e não tem dúvida nenhuma disso. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer ao doutor Andrei, porque ele falou que esses congênitos adultos têm aumento da quantidade de câncer. E eu li alguma vez, e já falei isso em outras vezes, porque essas crianças acabam realizando muito procedimento, não só de cateterismo, tomografia, etc., e eles são submetidos a cargas maiores de radiação. E eu já li que essa é uma das razões pelas quais esses congênitos adultos acabam tendo maior incidência de câncer. Eu queria saber se ele tem alguma informação. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Assim, de fato, o que a literatura coloca é exatamente isso. Não tem uma comprovação de que seja diretamente relacionado à exposição a radiação, mas acredita-se que seja com relação a isso, além da congestão venosa crônica, né? A gente sabe que esses pacientes congestos crônicos também aumentam a incidência sobretudo de carcinoma hepatocelular. Então essa seria outra causa, né? Também pacientes evoluindo com cirrose e carcinoma hepatocelular. Mas sem sombra de dúvida, múltiplas intervenções e exposição radiológica seria um dos motivos, sim. Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. Arno, que participou de várias cirurgias combinadas com a cirurgia cardíaca, Dr. Luiz Carlos Simões, um grande especialista no assunto também, e Dr. Milton, como a gente já falou, queria saber se o senhor quer dar qualquer tipo de depoimento sobre o assunto, que eu sou um grande mestre, né, para todos nós. Eu não quero comentar a conferência do Andrei, que foi excelente. Eu quero comentar o Andrei. Uma vez o Andrei chegou para mim, ele estava um pouco desanimado, não sabia se ele tinha futuro, não sei se ele se lembra disso, se ele tinha futuro na cirurgia cardíaca. Eu disse, Andrei, você tem tudo para ser um grande cirurgião. E se você quiser vender ações
de você eu compro. E vocês podem imaginar o dinheiro que eu perdi, porque ele não me vendeu as ações dele. Mas fantástica a sua apresentação. Obrigado, e fantástica a sua carreira também, da qual eu me orgulho muito. Muito obrigado. Doutor Arno, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Em primeiro lugar, agradecer a sua menção. Eu, infelizmente, por um problema que não consegui chegar a tempo para assistir a sua conferência, vou ficar me devendo e você me deve o convite para uma próxima. Mas é um assunto muito importante, sempre desafiante, né? A gente, de repente, tem um adulto que tem um problema congênito e é sempre um grande desafio. Então, muito feliz que isso tenha tido esse interesse todo. Obrigado. Luiz Carlos, por favor. Boa tarde, Andrei. Nós já nos conhecemos bastante, né? O problema do adulto com cardiopatia congênita, ele deve crescer exponencialmente até 2050. Em todos os países que conseguem bons resultados operando as crianças com sucesso, tanto no período neonatal ou durante o período da infância. Tal verdade que no Canadá hoje existem mais congênitos acima de 12 anos e adultos que congênitos abaixo de 12 anos. Essa inversão já se faz bem clara em países onde já existe uma solução bastante eficaz do problema dos congênitos. Recentemente, um simpósio feito em Cincinnati tratou do tema, cardiopatia congênita do adolescente, do adulto jovem. E, na verdade, o cardiologista mesmo tinha um papel muito de diferenciar a doença, mas o tratamento era feito por uma forma multidisciplinar que incluía hematologistas, hepatologistas, gastroenterologistas, obstetras, hematologistas, fisioterapeutas, ou seja, o paciente adulto congênito, ele é um doente multidisciplinar, sim. E isso deve sempre fazer parte de um projeto que vá incluir congênitos, uma unidade que vai incluir congênitos em seu tratamento. A parte cardiológica chama muita atenção, porque é um doente cardiopata, mas é um paciente cardiopata multidisciplinar, ele é muito mais multidisciplinar. E outra grande característica que existe entre o cardiologista que faz crianças e o cardiologista que faz adultos, eu aprendi alguns anos atrás com um cardiopata. Quando ele fez 18 anos, ele disse a mim, eu disse a ele e ao pai dele, olha, você agora eu tenho que procurar um cardiologista na região para que você possa ser acompanhado. Ele já era um estudante de filosofia, ele voltou, ele saiu do consultório e voltou. Quando ele voltou, ele virou e me fez a seguinte pergunta: eu sempre vim aqui e conversei com você através dos meus pais. Agora que eu posso vir aqui conversar diretamente com você, você me manda para outro? Então, essa é uma grande diferença que existe. Quando você trata a criança, ou muitas vezes o adolescente, você trata quase que a família, o paciente através da família. E quando você trata o cardiopata adulto, você conversa diretamente com ele. É lógico que você trata a família também, mas você trata basicamente se relacionando com ele. Você conversa com ele. Existe uma ligação direta com ele, né? Você tem que explicar a doença claramente a ele. Ao contrário do que no passado você explicava à família o problema da criança que você iria tratar. Eu acho que é um grande desafio. Lá no Instituto, eu tenho procurado estar muito ao lado do grupo congênito de adulto. Nós é que fazemos praticamente todos os exames hemodinâmicos
lá no Instituto, a pedido da Maria Carolina, praticamente todos, os estudos pré-cirúrgicos, os estudos de avaliação pulmonar, os procedimentos que são feitos. E eu acho que é um caminho que vai ter muito sucesso, porque, no caso, a Maria e o grupo estão se formatando de forma organizada, agora conseguiram ter o Andrei operando sistematicamente adultos. Isso é uma nova experiência. Reoperação, decisão de operações. E só a repetição desse processo é que vai fazer um grande grupo, né? Formar pessoas que tenham capacidade de ter interface direto com o paciente adulto. Essa é a grande diferença. As imagens são mais difíceis de serem conseguidas, se baseia muito na ecocardiografia transesofágica e na ressonância magnética ou na angiotomografia. E o caminho não tem jeito. A tendência é ter cada vez, por exemplo, para terminar, nós tínhamos uma unidade no 4º andar com 20 leitos, que era sistematicamente ocupada por crianças com menos de 1 ano ou até 4, 5 anos. Hoje a grande maioria são adolescentes. Então tem que existir todo um treinamento para formatar. E, para mim, especificamente, tratar o adolescente é muito difícil. Muito difícil, porque a interface já passa a ser com ele. E ele ainda é um indivíduo em formação e não tem a mesma resposta que um adulto tem quando você conversa com ele sobre a doença dele. Bom, tenho certeza que nós vamos sair daqui sabendo a importância dos centros especializados para o tratamento desses pacientes adultos com cardiopatia congênita. Agradecer a todos vocês presentes, agradecer aos colegas de São Paulo e do Ceará, e até a próxima.